Olá, sejam bem-vindos, caros ouvintes. Esse é mais um episódio do podcast Tempos e hoje nós estamos aqui recebendo uma visita que é o professor Jonatas Carati. Seja bem-vindo, professor Jonatas. Obrigado, boa tarde, Chico, boa tarde, Mac e ouvintes. Obrigado, Jonatas. Vamos travar uma luta aqui hoje, né? Uma peleja. Vamos travar uma luta porque hoje o entrevistado vai trazer um assunto que é muito diferente, muito interessante também, sobre boxe. Não é isso, professor Jonatas? Boxe ou nobre arte ou jogo do soco. Legal. Então, livro, hoje o Mac vai mostrar aí para a gente o livro dele. Aproxima aí, Mac, para quem estiver nos acompanhando do YouTube. Fala um pouquinho, Mac, da obra do professor, do trabalho do professor Jonathan. Vamos aproveitar, né? O próprio autor. Antes de Isso. falar da obra, Jonatas, fala um pouquinho da sua formação também, rapidamente, e depois Certo. você Bom, dizer que é uma alegria estar aqui com vocês, compartilhar um pouco dessa pesquisa, né? Então, me chamo Jonatas Carati, né? Sou do Rio Grande do Sul, moro aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Eu sou formado em História, licenciatura em História, e o mestrado e o doutorado também em História. E esse tema que eu trago hoje aqui é fruto de uma pesquisa de doutorado, né, que foi feita entre os anos 2012 e 2017, tá? Um longo período aí. Foram anos de pesquisa, né, e depois eu explico um pouco melhor por que demorou tanto, né, para sair o trabalho. Mas a minha trajetória, ela começou também na escola, né? Trabalhei 5 anos como professor em escolas públicas e privadas aqui da região metropolitana de Porto Alegre, trabalhando com Fundamental 2 e médio. Em 2013, eu comecei a trabalhar na universidade, daí trabalhei na Unipampa, que é a Universidade Federal do Pampa. Trabalhei de 2013 até 2024, ano passado, trabalhando com estágio supervisionado, coordenando PIBID, coordenando laboratórios de ensino de história, trabalhando com a área de metodologia do ensino de história, e desde o ano passado, desde setembro, eu estou trabalhando aqui na URGS, em Porto Alegre, na Faculdade de Educação, Departamento de Ensino e Currículo, com a disciplina de ensino de história, né? Então é um breve resumo aí. Ô, Jonatas, e como é que você chegou no tema do boxe, que transformou isso num objeto, numa tese de história? Essa é uma boa pergunta. Não é tão fácil, nem tão rápido de responder essa pergunta, porque a minha pesquisa de mestrado, ela versou sobre o tema da escravidão em regiões de fronteira, né? Então, durante 5 anos, ali entre 2005 e 2010, eu pesquisei no TCC e depois no mestrado, o tema da escravidão entre o Brasil e o Uruguai, né? O Uruguai é sabido que aboliu a escravidão em 1842 e o Brasil aboliu em 1888. Então, durante esses 46 anos, na fronteira, havia um país, então, abolicionista e um país escravista, né? Isso ocasionou muitas fugas de escravizados também e tráfico também de negros livres para o Brasil. E durante 5 anos foi a minha pesquisa, né? Foi um tema que eu me doei bastante, até porque a minha família é da fronteira, então eu queria saber um pouco dessa história da minha própria família. E trabalhei com esse tema durante 5 anos. Quando eu defendi a dissertação, eu quis dar um tempo, né? Muitas pessoas fazem isso depois de 5 anos pesquisando. E aí fui dar um tempo. E fui dar aula em escola, né? Finalizei o mestrado em 2010. E aí fui fazer uma coisa que todo mundo precisa fazer, que é ir na academia, né? Então eu precisava ir na academia para poder emagrecer, poder ganhar massa muscular, precisava também assim aguentar, né, dar aula para o 6º ano, né, que não é fácil. Então eu precisava fazer exercícios, e aí fazendo um abdominal e outro na academia, eu vi uma plaquinha escrito assim, aulas de boxe, quinta-noite, né? E aí puxa, cara, eu tenho assim um imaginário da minha infância vendo lutas do Tyson, né? Na década de 90, foi uma década importante para o boxe, assim, né? Década de 80 ali com o Maguila, 90 também, nos anos 2000, no comecinho ali com o Popó também, foi um período bem importante. E aí vou fazer aula de boxe. E aí na segunda aula de boxe, o professor me disse, tu é historiador, tal, vou te levar na Federação Rio Grandense de Pugilismo. E eu fiquei emocionado, assim, puxa, tem uma federação e deve ter um arquivo, né? A gente está sempre atrás de arquivo, de documentos. E aí eu fui
nessa federação rio-grandense de pugilismo, em Porto Alegre, e descobri que eles tinham, assim, muito documento que tinha sido intocado, assim, nunca ninguém tinha mexido naqueles documentos da história do boxe gaúcho. E eu, puxa, vou ter que fazer um projeto de tese sobre isso, né? Ou seja, eu tinha um gosto pelo boxe, admiração que tenho até hoje, mas não era meu objeto de pesquisa no mestrado, nem no TCC, né? E aí eu fui, então, em 2011, fazer um projeto. Aí eu coloquei o projeto na URGS, né? O professor César Guazelli, que trabalha com história do esporte na URGS, né? E iniciei minha pesquisa querendo estudar o boxe em Porto Alegre. Quando eu comecei a fazer uma análise bibliográfica do boxe, eu descobri que tinha pouquíssima coisa sobre a história do boxe no Brasil. E aí eu comecei a ter que recorrer a textos estrangeiros. E aí tive que ir a textos americanos, ingleses, franceses, né? E aí o que ocorre é que eu não tinha assim, outra opção a não ser trabalhar com o tema do boxe inglês e americano primeiro, para depois trabalhar o boxe no Brasil, né? Então isso conta um pouco de como que surgiu esse tema para mim. E agora eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre o título da obra, que você traz aí a reflexão dentro e fora dos ringues. O que é esse fora dos ringues? O que acontece lá e por que isso é importante dentro do seu trabalho? Uhum. Então, Chico, a ideia do título dentro e fora dos ringues é uma provocação, né? Por quê? Porque a gente tem uma história do boxe. Se eu for fazer aqui uma rápida análise da historiografia do boxe, a gente vai ver que a história do boxe no Brasil ela se resumia a relatos dos embates, né? Então a gente tinha assim os relatos de como que ocorriam as lutas, então um histórico de que golpes que tinham sido feitos, né? De como tinha sido a recepção do público, né? No sentido da luta, e sempre se falando dos lutadores apenas como lutadores dentro de um ringue. E o nome dentro e fora dos ringues quer dar essa ideia de que eu estava preocupado não só com o que estava ocorrendo nos ringues, mas também fora dos ringues. E isso envolve tanto a trajetória de vida desses boxeadores, que muitos deles não eram assim profissionais do boxe. A grande parte dos boxeadores que eu analisei eram pessoas que eram mecânicos, eram pedreiros, faziam várias coisas e lutavam boxe. O boxe não dava tudo que eles precisavam, né? Até hoje, assim, na verdade. Se vocês forem acompanhar o boxe amador, por exemplo, as pessoas que, às vezes, o cara é campeão de boxe amador, mas o cara, entendeu, é frentista, o cara tem outras profissões, né? Então, o que eu quis mostrar aqui, para poder entender a história do boxe, é preciso entender o que ocorre dentro, ok? Que muitos já fizeram, mas também o contexto histórico. Também precisa compreender o que ocorre fora dos ringues, no sentido político, no sentido do esporte como uma mercadoria, né, de consumo também, a bilheteria. O boxe, ele, né, dava muito dinheiro, né, ainda dá, mas assim, a gente sabe que o boxe ele não é mais o grande esporte do momento, né, mas o boxe há 100 anos atrás era o esporte mundial, assim, né. Na verdade, eu que fiz essa análise nas fontes, eu vou dizer para vocês, o boxe ele era o esporte, por exemplo, nos Estados Unidos, no final do século XIX, começo do século XX, o boxe era o esporte que definia a nacionalidade americana, para vocês terem uma ideia. Então, o boxe ele teve uma importância muito grande. Não é à toa que a gente vê muitos filmes de boxe, não é à toa porque a gente vê muitas biografias de boxe, né? Eu fiz uma análise aí, tem mais de 40, 50 filmes que o tema é boxe, né? E todos vocês devem ter visto, né, filmes, o do rock são os mais famosos, mas tem muitos filmes. Por quê? Porque o boxe ele é uma metáfora da vida, né? Isso o Cortázar fala, né? Que a vida é um ringue de boxe, né? A gente às vezes levanta, cai, levanta, né? Então o boxe é metáfora da vida, né? Vamos dizer assim. Então, quando eu pensei dentro e fora dos ringues, eu pensei nisso, pensei em olhar tanto o que ocorre dentro dos ringues, como olhar o que acontece fora, né? Era essa a ideia. E aí, já falando um pouco do livro, né? Da estrutura do livro, o que esse livro ele apresenta, tá? O livro Dentro e Fora dos Ringues, volume 1, tá? Que está nas mãos aqui do MEC, ele é um livro que é apenas a metade da tese, é o início da tese. Por quê? Porque eu não consegui editar ele num volume único. Então, eu fiz 2 volumes. O segundo não tá no prelo e não tá à venda, mas o primeiro volume ele foi dividido entre boxe inglês e boxe norte-americano. Então, nesse livro aqui, vocês encontram, se não me engano, 7 capítulos, e esses 7 capítulos são sobre o boxe
inglês e o boxe norte-americano. O livro 2, que vai vir em breve, ele é sobre o boxe latino-americano e brasileiro. E aí, no livro 2, eu vou trabalhar com o boxe cubano, o boxe argentino, o boxe chileno, o boxe uruguaio e o boxe brasileiro. E aí, dentro do Brasil, eu vou analisar principalmente os boxeadores de Rio, São Paulo e Rio Grande do Sul. Isso tudo dá na tese. Na tese foi defendida em 2017. Mas agora que eu estou buscando fazer essa edição do volume 2, né? Ô, Jonathan, sua tese deve ter umas 600 páginas, né? Porque eu estou com Por o aí. livro aqui. Isso que eu ia É, falar, Mac. Se não coube falar do boxe num livro, imagina um episódio de podcast. Nós vamos ter que chamar ele aqui outras vezes. no É volume mesmo. 2. Na verdade, hoje também não vai dar para falar do livro todo, né, Jonathan? Tem que É recortar. verdade. Mas antes de você falar do recorte para o nosso papo aqui sobre o conteúdo do livro, Uhum, eu quero dar um depoimento aqui, pessoal. uhum, Essa sacada sua de fora dos rings, captar, investigar e trazer para o leitor essa dimensão social, uhum, rapaz, parabéns. Porque eu falo por mim mesmo. Eu nunca me interessei por esse assunto. Eu não tenho muita atração pelo esporte. uhum, Então eu fui ler, né, nessa condição. Mas seu livro me ganhou, uhum, porque é muito bom. E aí eu fui entender a importância. Você me convenceu da relevância do boxe como objeto do historiador e do boxe ser uma história interessante, porque é muito além dos rings. Então fica o incentivo aqui para o leitor comprar o livro e ler, porque realmente, olha, aquela troca de socos ali é só um pedaço do negócio, né? Muito uhum. pequeno. E isso fica mais evidente, né? A gente vai falar aqui no decorrer da conversa, quando você fala do caso americano, como você já adiantou um pouco. Né? Uhum. Eu acho que a gente pode caminhar para um recorte, né, Jonas? Sim, sim. Como foi dito, né? A gente teria que gravar outros episódios para falar de tudo, porque é um tema bastante complexo, tá? É um tema que, como eu falei para vocês, demorei aí 5 anos e 9 meses para defender a tese, né? Até tinha uma brincadeira aqui em casa, porque quando eu conhecia minha esposa, a gente era namorado, eu já estava no doutorado, né? Aí depois a gente noivou e eu continuei no doutorado. Aí a gente casou, aí eu ainda estava no doutorado. Aí a gente teve o primeiro filho e eu ainda estava no doutorado. Então foi assim, foi 5 anos e 9 meses. Mas por que eu tive que ficar tanto tempo fazendo isso? Tá? Porque quando eu trabalhei o tema da escravidão negra no Brasil, é um tema clássico da historiografia. E a gente tem muitos livros sobre escravidão negra no Brasil. Então, todo aquele trabalho historiográfico, ele te dá um sustento para tu poder ter uma ideia dos limites do objeto, delimitar melhor o objeto que tu vai pesquisar. Quando eu comecei a trabalhar com a história do boxe, eu descobri que não tinha no Brasil ainda um trabalho de fôlego sobre o boxe. Então, quando eu me dei conta que eu tinha um trabalho, né, homérico assim, para poder juntar e fazer uma coisa que é interessante, porque eu não tinha tido essa experiência, que foi a experiência de delimitar um objeto que ainda não tinha sido delimitado. Então, eu não sabia, por exemplo, no início, se eu deveria só ler coisas sobre boxe ou se eu deveria ler coisas sobre o nome anterior que o boxe tinha, que era prize fighter, que eram as lutas de mão nuas, as lutas de apostas. Né? As apostas sempre foram muito importantes na Inglaterra, até hoje, né? Quando vai ter um rei e uma rainha, eles apostam lá a roupa do rei e da rainha, né? Na cerimônia tal, o nome do filho, do neto, do rei e da rainha, enfim, eles apostam muito na Inglaterra, né? Essa coisa da tradição, da cultura de aposta. E eu não sabia bem como delimitar esse objeto. Então foi muito difícil, foi muito desgastante, né? Ter que delimitar esse objeto para poder fazer essa tese, né? Então, quando eu comecei essa pesquisa, eu comecei lendo coisas no Brasil e aquilo ali não me conquistou, assim, puxa, não tem nada muito substancial historicamente falando, né? É muita coisa memorialista, a gente que é da história sabe disso, que a maneira como as pessoas escreviam história se confundia com a memória. Então não tinha como usar aquilo, né? Só se fosse um objeto mesmo de análise, mas assim, precisava de historiografia, de bibliografia para me dar base. E eu encontrei isso nos textos ingleses. Por quê? Porque tanto a Inglaterra como os Estados Unidos, eles já estão há mais de 50 anos
tratando o boxe como um objeto de pesquisa. E isso que o Mac falou antes é muito importante. No Brasil, o boxe não era um objeto de pesquisa. O que eu percebi é que, em alguns casos, na antropologia, no jornalismo, no pessoal da educação física, tá? Eles trabalham o boxe, mas sempre muito contemporâneo. Então, para vocês terem uma ideia, em nenhum momento se tinha analisado a história do boxe nos primórdios do boxe. Então, a gente está falando aqui de um trabalho que começou em 2012, né? E não se tinha no Brasil ainda, até 2012, quando eu comecei essa pesquisa, alguém que tivesse ido lá nos primórdios do boxe brasileiro. Não se tinham feito isso. Então, o que acontece? Eu precisei ir para a bibliografia que os ingleses e americanos já produziam há muito tempo. E aí, para poder entrar no recorte, que é o boxe norte-americano, eu vou ter que tocar um pouco, Mac e Chico, no boxe inglês, para explicar um pouco por que o boxe americano surge desse movimento do boxe inglês, né? Então, o que ocorre? No século XVII, no século XVIII, na Inglaterra, num período ali de Revolução Industrial, pós-Revolução Gloriosa, né, questões políticas e econômicas específicas ali da Inglaterra, surgem muitos divertimentos, surgem muitas práticas, né, de exercício, não esportes ainda, né? Mas nas feiras londrinas tinha várias atividades, e entre elas tinham disputas de lutas entre pessoas que trabalhavam naquelas feiras. E que surgiu aí as lutas livres, as lutas de mãos nuas, que a gente chama, né? Que são as lutas a prize fighter. Então, o que eles faziam? Assim, eles pegavam, por exemplo, tem um cara lá que é um pescador, um cara forte. No outro lado da feira tem um cara que é um ferreiro, tá? Então, eles começavam a apostar, né? Se a gente colocar esse ferreiro e esse pescador, que são dois homens grandes, quem é que vai ganhar a luta, né? Então, começou como uma aposta, mas também como uma coisa muito social ali daquele coletivo que vivia naquelas feiras, e ao mesmo tempo surge na Inglaterra um movimento também, não esportista, assim, mas um movimento amador de treino, de usar as lutas como uma espécie de esgrima inglesa, né? Porque se vocês perceberem, o boxe inglês ele vem da esgrima italiana, são socos retos, né? Não existe essa coisa na Inglaterra de socos que a gente tem hoje, que é o soco cruzado, por exemplo, né? O soco cruzado que é assim, né? Esse cruzado é um soco americano, o inglês não tinha, o inglês só tinha o jab direto. Então, o que acontece? A gente tem aí uma evolução do boxe. Mas lá na Inglaterra, o boxe surge nessas duas linhas, né? No amador e no profissional, mas esse profissional muito ligado a apostas. O que ocorre é que na Inglaterra tinha reis que patrocinavam as lutas. E na Inglaterra se tinha esses reis que defendiam as lutas também e permitiam que elas acontecessem. Então, durante 40, 50, 60 anos, a Inglaterra se tornou o país do mundo conhecido como pelas lutas de boxe, pelas lutas da prize fighter, né? E aí o que acontece? Esses prize fighters, eles se tornaram famosos porque as pessoas elas andavam quilômetros para poder ver uma luta de boxe, para ver uma luta dessas antigas, né? Que eram lutas que não tinha ringue, eram lutas que não tinha tempo determinado, e então a pessoa podia, né, ser nocauteada várias vezes, levantava, continuava, e as apostas, né? E tinha uma corda ali que separava o público dos lutadores. E essas lutas iniciais eram lutas também que eram muitas vezes patrocinadas pelos nobres aristocratas. Então, por exemplo, um lutador que ele era visto como um bom lutador, algum conde, algum duque, algum barão patrocinava. E aí esse lutador representava uma família, representava um condado, né? Representava um povo. Então essas lutas elas já surgiram muito como lutas étnicas, lutas de pessoas de cidades diferentes, regiões diferentes. E essas lutas eram patrocinadas pelos reis no começo na Inglaterra. Para encurtar a história, é para dizer que com o período vitoriano da Inglaterra, no século XIX, essas lutas começam a ser perseguidas pela Rainha Vitória. E essas lutas, então, elas são exatamente contra aquela visão, né, vitoriana, né, de moral, de bons costumes, de ordem. E com isso, esses boxeadores ingleses partem para onde? Para os Estados Unidos. Então, os primeiros lutadores a chegarem nos Estados Unidos vêm imigrantes, né, da Irlanda, da Inglaterra, da Escócia, e esses lutadores, quando chegam, né, nos Estados Unidos, eles vão dar sequência a essa luta, né, de mãos nuas, a luta de socos retos,
e aí surge, então, esse movimento de lutas nos Estados Unidos. Porém, o que eu gostaria de destacar é que quando esses lutadores chegam nos Estados Unidos, eles não encontram assim os Estados Unidos sem nenhuma luta, sem nenhum tipo de duelo, né? Existiam duelos, existiam lutas nos Estados Unidos antes da chegada da luta inglesa, né? Então, o que ocorre? Eu acabei estudando exatamente isso. Nos primeiros capítulos do livro, eu trabalho como que esse boxe surgiu na Inglaterra, pensando nas questões políticas, pensando na questão da perseguição ao boxe, pensando também como esses lutadores começaram também a ser treinadores e ganhar dinheiro como lutadores e treinadores de prize fighter, né, que era o nome inicialmente dado. O boxe, esse nome que a gente conhece hoje, é mais para o final do século XIX, que é dado esse nome, com o boxe amador, mas antes o nome era prize fighter, né? E essas lutas, então, quando migram, né, vão lá para os Estados Unidos, elas entram em contato com outra cultura. E aí, a parte final do livro, né, onde eu trabalho mais com boxe norte-americano, eu vou tentar mostrar exatamente que o boxe que a gente conhece hoje, o boxe americano, né, ele é uma junção, ele é uma amálgama, né, uma mescla de várias práticas de luta, né? Então, pensem comigo, a luta, se a gente for pensar na literatura grega, né, vai ler Homero, por exemplo, ler Odisseia, lá tem uma cena de pugilato, né? Tu tem vários poetas gregos que falam do pugilato. Não é a mesma coisa que o boxe, tá certo? Mas é uma maneira de luta, de duelo, de maneira de se enfrentar, né? As Olimpíadas gregas tinham isso também, do enfrentamento para ver quem era o melhor homem, o mais forte, né? Então isso já existia. Então pensem que em todas as culturas existiam lutas. Na África existiam lutas, né? Nos países africanos. Então o que a gente percebe? Que quando o boxe americano ele vai surgir, ele surge dentro de um contexto de outras lutas. E aí o boxe americano ele vai surgir com uma grande faceta da imigração, né, e daí da escravidão negra e da chegada dos negros na América do Norte, vão impactar bastante a maneira como esse boxe vai ser desenvolvido nos Estados Unidos. Para ser bem objetivo, na Inglaterra o boxe ele era um tipo de luta que era sem movimentos, sem dança, sem movimento de corpo. Na Inglaterra, na verdade, o boxeador ele era o melhor quando ele tinha mais resistência aos golpes. Então, um homem que tinha resistência a levar os golpes, isso a gente sabe hoje no boxe, que eu treinei boxe também, sei disso, que a questão não é você dar um soco, você aguentar o soco. A questão é você saber lidar com o soco. Né? A mesma coisa que criança quando cai no chão. Como é que ela cai no chão? Né? Se você sabe cair, você não se machuca. Mas se você cai de qualquer jeito, pode até quebrar um braço, uma perna, uma coisa boba, né? No boxe também, tu tem uma maneira de receber o soco, a maneira como teu corpo vai, né? A maneira como tu recebe, né? Aquele soco. Então, no caso da Inglaterra, eles tinham um scratch, que eles chamavam, que era como se fosse uma base em que eles colocavam os pés no chão e tu não podia tirar o pé do chão. Era como um pneu, isso aparece no Creed, no filme Creed aparece ele treinando assim, tu bota o teu pé direito no pneu, dentro de um pneu, o outro também, e você não pode tirar o pé. Você fica na frente do outro e você vai dando soco, o cara dá soco e tu tem que aguentar. E quem aguenta mais, ganha, né? Esse era o tipo do boxe inglês. Resistência. Quando o boxe vai para os Estados Unidos, a gente já tem aí uma aproximação com lutas africanas e aí entra a dança, a famosa dança que o Muhammad Ali e tantos outros boxeadores americanos tinham, que vem da capoeira também, vem de outros tipos de lutas tradicionais africanas, que vai trazer para os Estados Unidos uma outra visão de boxe. Um boxe que vai ser dançado, de movimento, de estratégia, né? Não é o boxe de receber soco, mas é de tu esquivar, tem muita esquiva, tem muito movimento de pernas. Esse é o boxe norte-americano. Então, esse boxe norte-americano, ele vai surgir, no livro eu mostro isso, num outro contexto bastante diferente do contexto inglês, né? Então, por isso, quando a gente olha o boxe brasileiro, e foi todo o esforço que eu fiz foi isso, mostrar que o boxe brasileiro não surgiu do nada também. Ele surgiu de uma mescla de outras práticas que eram anteriores, somada à própria cultura brasileira, né? Então, nenhum tipo de esporte vem puramente para o seu país. O futebol, por exemplo, chegou no Brasil, o futebol brasileiro é conhecido no mundo todo, porque ele tem características brasileiras, né? De estratégia, de jogo, de treinamento e tudo mais. Então é mais ou menos por aí que eu queria introduzir, assim, explicar que esse boxe americano, que é o nosso recorte, na verdade ele só existe porque
foi um boxe que veio da Inglaterra, mas ele já veio num contexto diferente. Não tinha esses aristocratas nos Estados Unidos que aprovavam boxe, os reis, não tinha isso, né? Quando o boxe chegou, os Estados Unidos já era um país independente. Então, com isso, a gente tem aí um outro tipo de boxe, que é um boxe que eu chamo um boxe assim, muito mais mercadológico, esse boxe de bilheteria, que a gente vai poder conversar daqui a pouco um pouco mais, que é esse boxe que a gente conhece hoje, dos grandes lutadores, das grandes lutas do século XX. Não sei se vocês têm alguma pergunta dentro disso que eu trouxe. Ficou bastante claro as origens do esporte. Então, acho que agora você pode falar um pouquinho para a gente como é que foi esse processo de profissionalização do esporte dentro dos Estados Unidos. Tá certo. Então, nos Estados Unidos, a profissionalização mesmo do boxe assim, vai ocorrer final do século XIX. Então, até o boxe ele surge nas Olimpíadas em 1904. Então, embora as Olimpíadas tenham surgido, as Olimpíadas modernas, em 1896, o boxe só aparece em 1904, nas Olimpíadas de St. Louis, nos Estados Unidos. E o boxe, então, profissional e amador, é uma tensão que ocorre o tempo todo no boxe, né? Até hoje, se vocês forem ver. Por exemplo, hoje a gente tem a possibilidade de você lutar no amador e profissional juntos. Então, nós temos aí uma lutadora bem conhecida, que é a Beatriz Ferreira, que ela é profissional e amadora. Ela consegue dar conta dessas duas áreas ao mesmo tempo. Sendo que, no passado, né, na verdade, você tinha assim, o começo era amador, depois você ia para o profissional, né? Então, as coisas mudaram muito, né? Como a própria história estuda essas mudanças e permanências no tempo. Mas lá no século XX, né, comecinho do 19, finalzinho do 19, comecinho do 20, nós temos um movimento de profissionalização, que é o quê? É uma consequência das leis de Kingsbury, que são leis que tentam regular o boxe devido às mortes, devido à violência. A gente vai entrando num período, né, da história do mundo em que as pessoas não aceitam mais, por exemplo, você ir por uma luta e alguém morrer naquela luta, né? Então, embora no Brasil tenha acontecido, né, eu acabei descobrindo depois algumas mortes que ocorreram no boxe brasileiro, que não tinham sido nunca discutidas, assim, nem os boxeadores me falavam, assim, que eu conversei muito com boxeadores para poder tentar entender essa cultura do boxe, né? E eles não me comentaram isso. E eu acabei encontrando nas fontes, inclusive uma lei em São Paulo que proibiu lutas de boxe durante um tempo. Então, lá em São Paulo, se eu não me engano, teve 2 momentos na história de São Paulo que a Câmara de Vereadores proibiu o boxe. Então, era proibido. Tu não podia treinar em casa, mas tu não podia ter espetáculos de boxe ao vivo, porque tinham morrido lutadores, né? Então, por que eu estou falando isso? Porque o amador e o profissional, eles não vão assim, não vai ser algo cronológico que vai terminar o amador e começar o profissional. O amador e o profissional sempre estavam juntos e se influenciavam. Por exemplo, lá na Inglaterra você tinha o boxe amador, que era mais para exercícios físicos, que é o boxe científico. O boxe amador é o boxe olímpico. É aquela coisa não do dinheiro, é aquela coisa pelo esporte, né? O esporte amador é o valor do esporte, né? Da competição, mas assim, de algo justo, algo que não envolve dinheiro, né? Não envolve empresários. O profissional já é um boxe muito mais ligado a isso, ao mercado, né? A você ter um entretenimento, a você ganhar dinheiro. Então, por isso que o boxe também foi muito famoso, porque tinham empresários muito bons e tinham também pessoas que oportunizavam, né? Valorizavam, incentivavam esse esporte também, tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Então, lá no começo do século XX, mais ou menos, nos Estados Unidos, começa então a se colocar o boxe de mãos com luvas, tá? Então, esse é um processo muito importante. No final do século XIX, existe uma nova lei de boxe que vai ser praticamente adotada em todo o mundo, mas não exatamente no mesmo momento. Cada país vai adotar o boxe, esse boxe da lei de Kingsbury vai adotar em algum momento. E os Estados Unidos, ele abandona as lutas de mãos nuas. Então, as lutas nos Estados Unidos de boxe, no começo, eram com as mãos nuas. Então, você batia no cara com a mão mesmo, né? Não tinha nenhuma proteção na cabeça, não tinha nenhuma proteção nas mãos, né? E o boxe profissional, ele vai trazer essas regras de você ter um ringue, você ter um juiz, você ter rounds, né? De 3 minutos, você ter, né, no caso do amador são 3 rounds, no caso do profissional são 15 rounds, e você tem ali um tempo certo para a luta acontecer mais civilizada, dentro de um ginásio, com bilheteria. Então, essa transição,
ela vai ocorrer aos poucos, né? Não é uma coisa que do nada, né, vai acontecer. Mas o fato é que quando surgem as luvas de boxe, uma coisa muda no boxe, que são os socos que vão mudar. Por quê? Quando você tem as mãos nuas, você não consegue dar um cruzado com uma mão nua. Você quebra a mão, fazendo esse movimento aqui, ó, de cruzado. Então, o que acontece? A luva, ela vai permitir o surgimento de outros golpes. Entre eles, esse golpe, que é o cruzado. Então, a luva que era para proteger, acaba oportunizando novos golpes e torna mais violento ainda. Alguns estudiosos dizem que quando aquelas luvas, né, junto com o suor, se torna um porrete que é pior do que se fosse com a mão, né? Então, o que acontece? A gente vê que quando se torna profissional, tudo muda no boxe. Por quê? Porque começa a ter mais investimento, começa a ter regra, mas começa a ter também a próprio cinema vai disponibilizar essas cenas de boxe no mundo todo. Então, cinemas do mundo todo vão vender fitas, né, com as competições de boxe. A gente vai ter o rádio, é muito importante para a popularização do boxe. Né? No Brasil, para vocês terem uma ideia, os primeiros livros de história do boxe no Brasil foram escritos exatamente no momento em que se as pessoas podiam escutar as lutas de boxe no rádio no Brasil. As grandes lutas internacionais dos campeões de pesos pesados era pelo rádio. Na década de 20, década de 30 no Brasil, se ouvia no rádio, né? E deveria ser muito emocionante ouvir uma pessoa narrando, né, uma luta de boxe pelo rádio, né? Até hoje, né, eu que fui em estádio já com radinho, né? Vocês também, a gente fica mais emocionado em ver o cara narrando, né, do que olhando o jogo. Então, assim, o que eu quero dizer para vocês? Que o boxe profissional, ele vai elevar o boxe, né, no sentido, assim, comercial. Por exemplo, vai ter 20, 30, 40, 50, 60 mil pessoas em volta do ringue, mas vai ter milhares de pessoas do mundo todo ouvindo pelo rádio, né? Os jornalistas, eles tiveram um papel fundamental na divulgação do boxe, tanto na Inglaterra, como nos Estados Unidos, como no Brasil. Para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, quando os boxeadores chegavam, eles se apresentavam nos jornais. E, inclusive, eu encontrei vários vestígios disso, que eu vou apresentar no segundo livro, que são pessoas que chegam numa cidade e dizem, eu sou fulano de tal, sou lutador, eu quero saber se tem alguém nessa cidade que vai me enfrentar. Os caras faziam enfrentamentos públicos. E eles chegavam, e aí no dia seguinte, o jornal do dia seguinte, aparecia alguém, olha, eu sou fulano e eu aceito a luta. E aí no terceiro dia o jornal avisava, a luta vai ser tal dia, com tais regras, vai ser tal juiz, e aí os caras pagavam, né, eles iam no cinema, às vezes, usavam o espaço do cinema, botavam o ringue e assistiam a luta, e assim que o boxe se divulgou no Brasil. Então, é interessante vocês verem isso, como o boxe ele vai evoluindo, né, ao longo do século XX, mas como em cada país ele vai ter um desdobramento diferente. Né? Então, no Brasil, o boxe acontece de uma maneira, nos Estados Unidos de outra, na Inglaterra de outra. Ô, Jonas, antes de você avançar mais aí na trajetória do boxe nos Estados Unidos, mas sem sair dos Estados Unidos, eu queria voltar ao tema da violência. Uhum. Que eu confesso para você que sempre foi algo que me incomodou no boxe, assim como qualquer outro esporte que envolve, pelo menos a meu juízo, a violência. E lendo seu livro, eu fiquei especialmente impressionado com o capítulo 5, que tem como título Entre os ajustes de contas, a defesa da honra e as lutas premiadas americanas, século XVIII até meados do século XIX. E aí você falou que com a introdução da luva, aí já na fase profissional, né, a violência, por um lado, até aumentou, né? Você pode fazer novos golpes, e você sabe, na prática, eu não sabia que você era praticante. E eu tô aqui só imaginando como é que é esse negócio. Mas eu fiquei intrigado com esse capítulo, e aí é o tema da violência, eu queria que você desenvolvesse mais. Porque o boxe, pelo que eu entendi, ele tem um sucesso enorme, porque ele bebe em práticas populares, vamos dizer assim, ele se apropria, ou ele é uma modificação de práticas populares muito fortes nos Estados Unidos. Né? E aí o elemento da violência é assustador, porque você narra aqui, nessas lutas pela honra, práticas assim, cara, pesadas, né? O cara arranca o olho do outro. E a minha primeira reação é dizer isso é uma mera brutalidade. Mas aí, o que eu falei lá no início do seu trabalho é história social bem feita, aparece aqui. Que você vai mostrando como é que essas lutas não era só violência, né? Tem uma dimensão social ali, tem uma cultura local, a defesa da honra,
a identidade dessa pessoa que luta. Queria que você comentasse mais um pouquinho isso, essa origem nas práticas populares e como é que a violência ela é disciplinada, né, nesse momento de profissionalização. O que eu gostaria de dizer, assim, para começar, é que para os ouvintes e para vocês também, quem não assistiu ainda, que assista As Gangues de Nova York, tá? O filme As Gangues de Nova York. Porque o filme As Gangues de Nova York aparece aqui no meu livro, tá? Porque ele é um filme do Scorsese, né? E ele vai trabalhar com essa questão da honra e da violência e da brutalidade, né? Entre essas gangues de Nova York, que eram de muitos de irlandeses, ingleses e várias nacionalidades ali, e vai mostrar um mundo que a gente desconhecia, assim, né? Dessa brutalidade que para nós, aparentemente, é só uma brutalidade. E isso foi uma coisa interessante que eu, trabalhando na história social da cultura, né, a gente consegue perceber que, na verdade, nós olhamos para essa brutalidade, chamamos, né, de brutalidade, mas para a época que essas pessoas viviam, haviam códigos diferentes dos nossos códigos, né? Então, assim, o que eu acho que é importante dizer, tá? Que esse trabalho ele mudou completamente quando eu tive acesso a uma obra do Elliot Gorn, tá? O Elliot Gorn escreveu na década de 70 um livro que me inspirou a escrever esse capítulo, tá? O Elliot Gorn ele mostra que as lutas de boxe inglesas, né, o boxe inglês, ele foi muito influenciado por práticas de defesa da honra, né, que eram praticadas, as lutas tradicionais, os Aingoing, né, que eram o arranca-olhos, né, ou o Hongan Tumble, né, que era uma luta também que parecia desordenada, confusa, porque podia fazer várias coisas, mas na verdade eram maneiras das pessoas acertarem suas contas. E aqui eu digo para vocês, por que eu disse que no início aqui desse programa que o tema do boxe é complexo. Porque o boxe que a gente aparentemente olha, né, aquela representação assim que se tem, uma pessoa de luvas num ringue lutando, né? O boxe que a gente conheceu na década de 90 ali do Tyson, né? Quando a gente olha para esse boxe, a gente não imagina o que tinha antes dele. Mas esse é o trabalho do historiador, né? Fazer essas perguntas. E aí eu acabei descobrindo que antes desse boxe profissional, né, você tinha nos Estados Unidos uma cultura mais no sul dos Estados Unidos, Tennessee, Arizona, regiões mais no sul ali, Kentucky, que eram lugares onde as pessoas tinham que resolver as suas desavenças na inexistência de polícia, de exército, né, de justiça. Então imaginem como é que era viver nos Estados Unidos no século 17, 18, quando não tinha justiça. Então, quem fazia justiça? As próprias pessoas. Então, se alguém te xingava, tu tinha que recuperar tua honra. Como é que tu recuperava tua honra? Com uma luta. E nessa luta, né, o nocaute do Aingoing era arrancar o olho do oponente. Então, as pessoas que não tinham olho nessa sociedade, as pessoas já sabiam o porquê que ela não tinha um olho. Porque ela tinha participado de uma disputa. E, embora ela tenha perdido, ela era respeitada porque ela participou de uma luta dessa. Então vejam como o boxe, quando ele chega da Inglaterra nos Estados Unidos, ele não chega sem nada. Existe uma cultura de acertos de contas. O que eu quero dizer é que quando a gente pensa o boxe, a gente tem que pensar da seguinte maneira. O boxe moderno, ele é uma soma, é uma junção de lutas tradicionais, de boxe amador e de boxe profissional. Tudo isso é o boxe. Né? E é engraçado porque a gente não sabe dizer o limite de quem influencia quem, né? Então, assim, como é que as lutas que esportivas vai ter um elemento brutal, que é um elemento da desavença do cotidiano, né? Essas coisas vão se unir, né? E aí vai se transformar o boxe que a gente conhece, ele é um pouco de cada. Né? Não dá para dizer porcentagem de quanto que é de cada, porque a gente está falando de história, né, de pessoas, mas o fato é que o boxe americano ele bebe de uma brutalidade, e quando eu digo essa aparente brutalidade, é porque para nós é brutal, mas para aqueles homens eram códigos da sociedade, eram símbolos de hombridade, símbolos de masculinidade, símbolos de nacionalidade, de lealdade, de justiça. Então, lá no Gangues de Nova York, vai aparecer essas lutas, nesse filme do Scorsese. E é muito interessante porque vai aparecer tanto o boxe inglês, que o Leonardo DiCaprio tem uma luta ali, um momento que ele faz uma luta de socos retos, né? Como também vai aparecer as lutas
que os caras vão participar lá, né? Que é um barbeiro contra um açougueiro, né? Que são lutas mais brutais, assim, né? Então, o boxe profissional, ele vem para civilizar esse boxe anterior, né? Mas o que eu quero dizer é que ele não civiliza totalmente, porque o boxe ele vai continuar com vários códigos também internos, né? Interessante você ter usado a palavra código, que eu fiquei me lembrando ao ler, e agora novamente, do capítulo do livro da Maria Silva Carvalho Franco, Homens Livres na Ordem Escravocrata. Ela fala do interior de São Paulo, no século XIX, e tem um capítulo que é sobre essa violência no sertão, e é exatamente não, mas é muito semelhante. E o capítulo tem esse título, O Código do Sertão. E aí ela vai tratando dessas violências entre homens pobres, brancos, livres, né? E é muito similar ao que você descreve no seu livro aqui, num tempo semelhante, né? Na sociedade americana, mais ao sul, né, pelo que você disse. E, inclusive, naquele detalhe, né? É uma sociedade de estado rarefeito, quase ausente. Uhum. Desculpa, João, você ia desenvolvendo outro raciocínio. Não, o que eu quis dizer, assim, era isso, assim, que a minha surpresa quando eu tive acesso ao Gorn, e aí uma coisa que eu quero dizer para vocês, assim, que foi um momento, assim, de lavar minha alma no final da entrega dessa tese, assim, né? Porque em nenhum momento da historiografia brasileira do boxe, Gorn foi citado. Nenhuma pessoa nesse Brasil desse tamanho, tá? Nenhum pesquisador tinha citado que existia alguém chamado Gorn, que tinha pesquisado o boxe, não no boxe apenas do ringue, mas a cultura por trás do boxe, os códigos por trás, e toda essa leitura que a gente pode fazer do boxe. E sem falar isso, tem uma outra coisa que é muito interessante, tem um livro chamado Boxiana, também, assim, ó, tem, eu acho que na década de 20, um livro que cita isso. Na década de 20, tem um livro que cita. Depois se apagou da história, ninguém mais citou esse livro, chamado Boxiana, que é um livro que foi escrito no século XVIII na Inglaterra, que foi o primeiro livro de boxe escrito, tá? Que é inglês, é um livro do século XVIII, que fez um trabalho de biografia dos grandes lutadores da época. E nos Estados Unidos, fizeram um livro chamado Fistiana, que é igual o Boxiana em inglês, mas norte-americano. Esses livros são os livros assim de memorialistas, né? Mas que são fontes históricas para nós. Esses dois livros nunca foram citados. O que quer dizer com isso? Como eu disse antes, o boxe em nenhum momento foi um objeto de pesquisa. Nós temos vários trabalhos que citam o boxe, mas ninguém tinha chegado a analisar o boxe na sua profundidade. E por isso que eu sofri tanto, né? Por isso que foi uma luta para mim fazer esse trabalho. Por quê? Porque, na verdade, foi fazer um trabalho dentro de um contexto que não havia nenhuma produção para dialogar. E você sabe a importância do diálogo historiográfico, que é a importância de você pegar, achar um dado e poder, olha, o fulano achou esse dado. E quando eu trabalhei o tema da escravidão, era muito tranquilo, eu pegava lá alforrias, citava o Manolo Florentino, né, para fazer uma relação com as alforrias do Rio de Janeiro, com as alforrias de Rio Grande, com alforrias de... Entende? Era muito legal. Quando eu fui trabalhar com boxe, não tinha como dialogar no Brasil com ninguém. Então, eu fui atrás desses livros. E aí achei o Gorn. E descobri que o Gorn foi, né, um autor muito importante nos Estados Unidos, porque ele foi trazer algo do boxe que ninguém imaginava, porque todo mundo esperava que o boxe era o quê? O ringue, luvas e luta. E aí ele traz, não, gente, o boxe lá no começo sofreu o impacto de lutas tradicionais. E aí ele vai trazer essas lutas que o Mac comenta, né? Então eu fiquei muito surpreso também quando eu encontrei isso. E depois, quando eu fui trabalhar com boxe no Brasil, que é o livro 2, né? E aí que eu fui ver que esses códigos também permaneciam quando os homens iam nos jornais. Isso é muito interessante, né? É muito incrível isso, assim. Os caras iam no jornal, diziam, olha... Essa história que você contou, que o cara chega à cidade e desafia, né? É uma reprodução, né? Isso que eu queria dizer. E aí você consegue fazer essa leitura histórica de mostrar como é que as pessoas fazem os códigos desse box no passar do tempo. E como repetem, inclusive. E aí uma coisa interessante que, não querendo fugir aqui do recorte, né? Mas, por exemplo, o boxe no Brasil. Quando é que o boxe... Essa era a grande pergunta que eu tinha para mim. Né? Quando é que o boxe chega no Brasil? E se dizia que o boxe tinha chegado em 1913. Né, que o marinheiro tinha em São Paulo, em Santos, ali tinha desembarcado e sabia lutar boxe e desafiou um cara que era atleta de um clube em 1913. Aí eu fui nos jornais das fontes primárias e achei que era antes, bem antes disso, né, que o boxe chegou no Brasil. E o que é interessante, que quando o boxe chega no Brasil, ele é apresentado primeiramente nos circos.
Então, imaginem, gente, era tão exótico uma luta de boxe que os caras eles traziam um boxeador inglês, irlandês, para o circo e faziam apresentações, às vezes até com palhaços, um palhaço brincando de dar soco e o lutador também, sabe, faziam algo divertido. Foi assim que o boxe chegou no Brasil. Não foi com lutadores profissionais e amadores, foi no aspecto da diversão, né? Então esse é um elemento do boxe que eu não sabia, que a pesquisa me permitiu chegar, que nos circos o boxe ele chegou no Brasil, depois no cinema, que daí as pessoas iam assistir os filmes, tinha muito cinema de rua, não sei em Minas, mas em Porto Alegre tinha vários cinemas de rua, as pessoas iam ao cinema para ver flashes dos rings, das lutas, né, das disputas internacionais de boxe, né, dos pesos pesados. Iam lá, pagavam para assistir. E aí o que acontece? Depois disso, fica tão famosa essas fitas, as pessoas pagam tanto para poder ver as lutas assim no cinema, que daí os lutadores, que aí lá nos Estados Unidos, eu posso falar rapidamente que nos Estados Unidos teve um período em que o boxe ele teve um declive, assim, o boxe ele perdeu o fôlego que ele tinha, porque o Jack Johnson, que era um homem negro, ele ganhou de um homem branco. Na verdade, até 1910 era proibido negros e brancos lutarem um contra o outro, né? Então havia um campeonato para os homens negros e um campeonato para os homens brancos nos Estados Unidos. E aí um dia esse homem negro, né, o Jack Johnson, ele ia nas lutas que os brancos lutavam e xingava os caras, xingava, até que um deles desistiu. Então tá, vou lutar contigo. E aí o cara acabou ganhando dele. E aí o cara mais forte do mundo, o campeão de pesos pesados do mundo, se tornou um homem negro. Isso em 1910. Né? E a questão racial foi tão forte, que no dia, no ringue ali, em volta do ringue, morreram 14 pessoas. Porque teve tanta gente batendo umas nas outras e tanta gente, assim, impactada com aquilo. Nós estamos falando de 1910. Um homem negro venceu um homem branco diante de 80 mil pessoas. Entende? É uma coisa assim que foi 22 mil pessoas, desculpe. Essa luta foi 22 mil pessoas em volta do ringue. Teve gente que desmaiou, né? Porque o Jack Johnson, ele deu o que a gente chama de um soco no racismo, né? Porque toda aquela ideia do racismo científico de que o negro era inferior ao branco caiu naquele momento. E aí o Jack Johnson, ele acabou fazendo algo que foi assim desafiar os brancos, né? No esporte que era o esporte dos brancos. E com isso, muitos empresários saíram dos Estados Unidos e pararam de patrocinar o boxe. Enquanto ele foi campeão mundial, que foi durante 5, 6 anos, ele foi campeão. Ele foi perseguido, foi preso, ele sofreu muito, né, do racismo estrutural, muito assim, por ser negro e por ser o lutador que estava com o título, né? E ninguém queria lutar contra ele, inclusive, só em outros países, no próprio Estados Unidos ninguém queria lutar com ele. Então ele ficou um tempo como lutador, né, com um cinturão de pesos pesados. E nesse momento é que os empresários norte-americanos vão fazer o quê? Descem para a América Latina, vão para o Uruguai, para a Argentina, para o Brasil, e começam a levar alguns lutadores. Então, o boxe brasileiro e latino-americano, ele é um resultado de um processo interno do boxe americano, de um declive, de uma diminuição do boxe norte-americano. E aí, lá em 1916, aí o Johnson perde uma luta em Cuba, em Havana, né, para o Jazz Willard, e aí sim retoma um branco, fica no... Né, durante mais 20 anos, aí são homens brancos que ficam como... Aí o boxe volta de novo, né? Então, assim, é só para vocês perceberem como uma coisa interligada à outra. E como todo esse processo, gente, não estava em nenhum texto brasileiro sobre o boxe. Ninguém dizia por que o boxe surgiu no Brasil. Ele surgiu muito em consequência por esse momento em que o boxe norte-americano teve uma baixa, né? E aí os empresários vieram incentivar o boxe latino-americano. Então, isso é um detalhe interessante que eu descobri ao longo da tese, né? E essa história que você resumiu aí, especialmente no capítulo 7, né, Jonas? Eu fiquei impressionado, porque essa luta ela é precedida de muita expectativa, de muita matéria jornalística, né? E isso. Depois também, o país pega fogo, literalmente, né, com esse embate. Acho que aqui... se alguém, a essa altura do livro, ainda tinha dúvidas da relevância do boxe enquanto objeto da história social, aqui se dissipa por completo. Porque é um tema nacional e até internacional, né? Porque tem também os embates entre lutadores da Europa e dos Estados Unidos. Né? Isso, perfeito.
Esse capítulo 7 que tu está te referindo, né? Foi um capítulo que foi bem gostoso de assim, escrever, pesquisar sobre ele, porque, de fato, foi um momento esses capítulos, eles tratam das grandes lutas do século XX. Nós tivemos 3 grandes lutas, chamada a luta do século, né? Essa expressão, assim, a luta do século, ela foi repetida 3 vezes no século XX. Em 1910, quando o Jack Johnson desafia, né, o Jeffries e ganha do Jeffries, né? E se torna o campeão de pesos pesados, o primeiro homem negro campeão, né, dos pesos pesados. É uma luta que vai ter 22 mil pessoas, vai ter milhares de pessoas investindo, porque essas lutas eram... muita gente investia, né, como se investia em cavalo, uma época, se investia nas lutas de boxe também. Depois, em 1921, vai ter uma luta que é formidável, assim, que é uma luta assim, que tem um desfecho muito interessante, mas é uma luta assim, que vai mover muito, como o Mac falou, que é a luta entre o Carpentier, que era um francês, contra um Dempsey, que era um americano, norte-americano. Então, vejam aí, é a luta entre o velho mundo contra o novo mundo. A luta contra a Europa contra os Estados Unidos. Quando isso? Depois da Primeira Guerra Mundial, em 1921. Em 1921, essa luta ela vai ser tão esperada, que ela vai ser, inclusive, uma luta que vai fundar as federações de boxe do Brasil. As pessoas começam a se mover tanto para poder ouvir essa partida, né, essa luta, que se motivam tanto com os resultados dela, mas também com os antecedentes da luta e tudo mais, todo esse movimento que durava um mês, mais ou menos, se falava, e depois no dia, e depois também se falava muito tempo. Tudo isso vai trazer o início das federações no Brasil, do boxe. E é interessante porque, não sei se o Chico, mas o Mac certamente passou por isso, e eu também passei por a influência dos filmes do Rocky Balboa. Porque isso, gente, é muito interessante. Quando os filmes do Rocky Balboa começaram a estourar no cinema, foi exatamente o momento de auge das academias de boxe no Brasil. Muitas academias de boxe vão surgir por causa desse filme, que é sobre um homem que não existiu, porque o Rocky, ele é inspirado no Rocky Marciano, que sim existiu, né, que é um lutador italiano, mas é uma obra ficcional, né? E aí o que a gente percebe? Que o filme vai levar as pessoas à academia. Isso vai acontecer também há pouco agora com o Creed. O Creed também levou muita gente à academia, homens, mulheres, a praticarem o boxe. Então vejam como o cinema ele tem uma história muito interessante com o boxe. Inclusive tem um texto do Victor, né, que fala sobre isso, né, que o boxe criou o cinema e o cinema criou o boxe, né, porque ambos tiveram uma história muito interessante, porque as primeiras vezes que alguém filmou alguma coisa numa câmera foi numa luta de boxe. Porque a luta de boxe ela é um lugar centralizado onde você pode filmar, né? E não precisa ficar com esse movimento aqui, ó, né? Então os caras filmavam o ringue e aí as primeiras lutas era muito mais fácil de filmar assim do que um filme ou com um monte de cenas, né? Então as primeiras vezes que se experimentou o cinema foi com o boxe. Né? Inclusive tem um livro que fala que tinham lugares nos Estados Unidos que você botava uma moeda e assistia um round de uma luta, e aí você tinha que botar outra moeda para assistir o segundo round e depois mais uma moeda para o terceiro round, né? Porque era um processo assim mercadológico, as pessoas começaram a ver o boxe como uma forma de ganhar dinheiro, né? Então, tudo isso eu estou falando por quê, gente? Porque essas 3 lutas, a primeira, que é do Jack Johnson e do Jeffries. A segunda, que é uma luta entre o Carpentier, que é um francês, contra um americano, que é o Dempsey. E a terceira luta do século, que é a luta do Ali contra o Foreman, inclusive Foreman faleceu faz poucos dias, né? E foi também um grande lutador. A história dele se cruza também com o Maguila, porque eles se enfrentam também, né? Ele ganha do Maguila, mas é uma luta que, enfim, o Maguila lutou 2 vezes com grandes lutadores, foi o Holyfield e o próprio Foreman, né? Mas o fato é o seguinte: o Foreman e o Ali fazem uma disputa no Zaire, hoje o Congo, né? E é chamada a luta do século. Tem até um livro chamado A Luta, do Myler, que é sobre esse fato, né? Esse acontecimento que é essa luta do século. Por que é a luta do século? Porque é uma luta que gera muito dinheiro, muita expectativa e coloca o boxe no auge, né? Por um momento. Então, eu acho que o que eu quis trazer nesse livro foi, assim, vamos dizer também um trabalho assim de rememorar um esporte que foi um pouco abandonado. Porque embora a gente tenha o Creed agora, os filmes anteriores do Creed, embora a gente tenha academias que tem boxe e tudo mais,
a gente não vive mais o tempo em que o boxe era o boxe. E aí eu me senti na obrigação, como professor de história e historiador, a tentar trazer isso para os jovens, porque as pessoas hoje elas se encantam muito com a MMA, né? E aí, cara, tu vai ver assim, ó, aí tipo, MMA é muito legal, porque são 33 tipos de luta que podem estar misturados ali, o cara pode lutar Muay Thai, boxe, Jiu-Jitsu, enfim, é uma coisa muito mais flexível, pós-moderna, líquida. Mas o que acontece? O boxe, ele é muito mais parado, porque é só luta, né? Só que assim, ó, o boxe ele tinha uma técnica e tinha uma coisa encantadora e brutal ao mesmo tempo, que esses jovens de hoje nunca vão saber o que foi o boxe. Pelo menos não vão saber, mas assim, o meu trabalho dá uma pontinha, né? Assim, de dizer, puxa, cara, o boxe já foi o esporte mais importante do mundo. Hoje não é, mas já foi, né? Então é interessante isso, assim, né? Fazer esse resgate de um esporte que tinha se perdido no tempo, mas que ele tem um papel bem importante, né? E só para dizer que o Brasil sempre negligenciou o boxe, né? O Brasil é um país que hoje está tendo medalhas olímpicas no boxe, porque há 20 anos existem projetos sociais que levam essas pessoas de periferia para poder treinar boxe, poder disputar e depois vão para as Olimpíadas. E a gente tem muitas pessoas que foram, né, por essas políticas de esporte, foram até as Olimpíadas. Mas se não fosse por isso, o boxe brasileiro estaria perdido, entende? Porque, infelizmente, no Brasil, o boxe nunca foi valorizado. Inclusive, o Éder Joffre, quando faleceu há pouco tempo, né, o Éder Joffre foi o maior boxeador brasileiro de todos os tempos. O Éder Joffre, o Galinho de Ouro, que ganhou 3 vezes campeão mundial, como Pena e Galo também, ele foi o maior boxeador do Brasil e ele foi um boxeador que não foi reconhecido em vida, né? Então, assim, ele faleceu em 2022, né? E ele foi um cara que, assim, tem um filme sobre ele, né? 10 segundos para vencer, eu acho o nome do filme, que é muito bacana. Mas, assim, eu acho que o Brasil precisava desse livro para poder, olha, boxe é um esporte importante, assim como o Mac trouxe também, né? Muito bom. Quando você falava da questão do cinema, e juntando com o que Mac disse, né, que ele não tem muito apreço pelo esporte em si, mas o trunfo do seu trabalho tá para além do ringue, eu me lembrava que um dos filmes mais impactantes que eu já assisti é sobre boxe. Só que não me pegava muito o tema boxe, mas a história do filme, a forma como foi contada, eu gosto muito, é O Menina de Ouro, né? Foi um filme de 2004, vencedor de muitos prêmios, um filme muito duro, muito bonito também. Mas eu me lembrava disso, né? Quando você falava da relação do cinema com o boxe. Você quer falar, Mac, da influência dos filmes do Balboa na sua Não, vida? não vou falar, porque Jonatas não sabe que eu cresci na roça, não tinha televisão, cinema, não tinha nem energia elétrica. Mas só queria retomar, Jonatas, quando você falava do seu desafio, né, de reconstruir essa história. Eu quero dizer aqui que sua missão foi cumprida. Embora não tenha chegado ainda no volume 2, já posso dizer que a missão está bem cumprida. Parabéns. Show, valeu. E queria dizer uma coisa para vocês, assim, foi muito legal, inclusive, me preparar para essa conversa, porque, como eu disse para vocês, vocês já talvez tenham passado por isso, que é um pouco de esgotamento depois de um processo muito longo de trabalho, né? E eu passei por um processo de esgotamento, assim, porque em 2017 eu entreguei, e aí, enfim, né, até retomar e poder escrever de novo, eu acabei entrando muito na área de ensino de história, que é o que eu pesquiso hoje também. Então, depois eu não falei tantas vezes do livro, mas eu pude fazer um lançamento desse livro em Osório, que é uma cidade aqui no Rio Grande do Sul, que é bem conhecida pelo boxe. Inclusive, tem uma dedicatória no início ali para um lutador que faleceu, que foi assassinado, né? E um rapaz negro, né? Boxeador, que foi assassinado até hoje. Já se sabe, já aconteceu, mas assim, foi uma injustiça, foi uma fatalidade, assim, uma coisa muito feia que aconteceu, assim, e eu comecei a estudar o boxe exatamente na semana que aconteceu aquilo. Então eu me senti impelido a voltar ao Osório, encontrar a família desse lutador que faleceu e fazer um lançamento em homenagem a ele. E aí eu lembro que eu morava em Jaguarão na época, e lá em Jaguarão tinha uma pedreira. E aí eu fui nessa pedreira e peguei pedaços de pedra, uma pedra escura, assim, não lembro o nome agora, mas pedaços de pedra, botei numa sacola e levei, né, para Osório. Por quê? Porque o Muhammad Ali, que foi um dos maiores lutadores de boxe de todos os tempos, ele tinha atrás da casa dele um monte de pedra,
e cada pedra tinha o nome de um lutador negro que tinha antecedido a ele. O Ali, ele tinha uma consciência racial extraordinária. O Ali, ele não era um lutador só, sabe? Ele era um lutador completo, né? Mas ele era um lutador que tinha essa característica de respeitar a ancestralidade. E aí ele pegava as pedras e ele escrevia o nome dos lutadores negros, Jack Johnson, Joe Louis, né? E colocava num monte de pedra. E quando ele ia lutar, um dia antes da luta, ele ia lá naquele monte de pedras, ficava de pé olhando para aquelas pedras com os nomes dos lutadores negros. E aquilo ali enchia ele, né, de consciência racial, e ele lá lutava, né? Então eu peguei uma pedra e dei para esses meninos que participam de uma escola de boxe em Osório. Contei essa história para eles, falei que eu fiz o trabalho todo por causa desse rapaz que foi assassinado. Eu tive a oportunidade de conhecer o pai e a mãe do Tyrone, né? E também da família, a família toda, uma família negra, e que ficou assim, sabe, também feliz de ter essa honra, né? De ter o filho ter iniciado, assim, esse trabalho aqui, porque foi a história dele que me motivou, né? Enfim, assim, dizer que foi muito bom ter retomado esse assunto aqui com vocês, ter lido algumas partes do trabalho para poder retomar aqui a conversa. Eu espero que eu tenha conseguido também, né, Mac e Chico, atender assim o podcast de vocês com esse conteúdo, né, do livro Dentro e Fora dos Rings, e fico à disposição também para outros momentos aí, para quem sabe ainda no lançamento do volume 2 a gente poder voltar a conversar sobre boxe latino-americano. Sem dúvida, vai voltar com certeza, e você atendeu demais, com certeza, foi muito proveitoso. A gente ficaria aqui te ouvindo por mais tempo e agradecemos pela sua disponibilidade de vir bater um papo aqui com a gente. Foi muito proveitoso, não é isso, Mac? Isso aí. Muito obrigado, Jonatas. Um abraço para você, os nossos ouvintes, né, Chico? Isso, e parabéns mais uma vez pelo trabalho. A gente espera aqui uma outra oportunidade. Hoje a gente fez aqui um bate-papo com o professor Jonathan. Na verdade, ele travou um combate, né, Mac? Pela história hoje, fizemos jus ao nome do nosso podcast. E a gente encerra aqui esse programa. Um abraço para todo mundo de casa e até a próxima.